Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Quando, nesta 22ª semana do tempo comum, damos início ao mês da Sagrada Escritura. E como precisamos entender que nesta segunda-feira, a Palavra de Deus vai nos fazer um grande convite a voltarmos às origens da nossa fé, a voltarmos às fontes daquilo que para nós verdadeiramente é caminho seguro de salvação. Por isso, olhando para o Evangelho de hoje, quando nós ouvimos o evangelista dizer que Jesus, voltando para a terra onde ele se tinha criado, como era seu costume, ele vai à sinagoga e vai fazer a leitura do livro sagrado. Nós precisamos recordar que os fundamentos da fé católica estão na sagrada tradição da Igreja, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. 3 pilares que dão à nossa fé a certeza e o sentido da presença de Deus no nosso meio. O Evangelho de hoje, Jesus começa a revelar-se ao povo judeu. E nós sabemos que a revelação divina, para nós católicos, se dá primeiro pela tradição. E nós sabemos que a tradição é tudo aquilo que recebemos como fundamento de fé por transmissão, de modo especial pela transmissão oral, ou também podemos dizer pelos costumes. Jesus, como era de seu costume, ele foi à sinagoga. Para nós entendermos que na nossa caminhada de fé, primeiro vem o costume, vem a tradição, vem o ensinamento que é transmitido pelos mais experientes, os mais antigos. Depois, o Evangelho vai dizer que Jesus foi fazer a leitura do livro sagrado. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, para mostrar para nós que depois da tradição, Deus nos oferece como fonte de revelação a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura, ela é decorrência da Sagrada Tradição. Não é maior nem menor, ambas têm a mesma importância, mas a Escritura, ela surge por meio da tradição e principalmente pela inspiração divina do Divino Espírito, que vai conduzindo os agiógrafos, os autores inspirados a colocar no papel tudo aquilo que é projeto de amor, revelação divina para cada um de nós. Nós temos também o Sagrado Magistério da Igreja, que vai nos dar o verdadeiro sentido e entendimento de tudo aquilo que a Sagrada Tradição, que o Sagrado Magistério, que a ação do Espírito Santo conduz para que nós não precisemos ficar, cada um,
dando o entendimento que quer. O magistério da Igreja nos dá a segurança da verdadeira interpretação e entendimento da Sagrada Escritura. Por que o padre está dizendo isso? Porque ao ouvirmos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 30, que faz menção ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, nós também somos convidados a voltar às origens, às fontes da nossa fé. Quando Jesus pega o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para que eu possa proclamar a libertação aos cativos, para que eu possa dar a liberdade aos oprimidos, para que eu possa dar a visão aos cegos, para que eu possa declarar o ano da graça ao Senhor, o ano jubilar. É um grande convite a nós abrirmos o nosso coração para voltarmos às nossas origens. Origem humana, origem espiritual, origem material. Porque declaração do ano jubilar para o judeu era algo assim. De 50 em 50 anos era declarado o ano jubilar, em que tudo voltava às suas origens. Os escravos eram livres, as dívidas eram perdoadas, as terras descansavam porque não havia cultivo, havia a dignidade restaurada para aquele homem, para aquela mulher que havia perdido a sua dignidade. Era uma volta às origens materiais. Mas como nós precisamos entender, quando Jesus diz: hoje se cumpre esta palavra, Ele convida não só o judeu, mas convida eu e você também a entender que o ano jubilar para o judeu se dava num plano material, mas a partir da presença de Jesus, do Messias, do ungido. O ano jubilar transformar-se-ia num plano espiritual, em que o pecado e a morte seriam destruídos. Por isso, São João Crisóstomo nos diz, quando Jesus declara o ano jubilar, hoje se cumpre esta promessa, Ele está destruindo a tirania do demônio. O cativeiro que o demônio trouxe a este mundo, seduzindo os nossos primeiros pais da fé, Adão e Eva no paraíso, Jesus destrói com a sua ação missionária, com a sua presença divina no nosso meio, quando Ele revela que o ano jubilar, muito mais que plano material, é sim plano espiritual, por meio do perdão dos pecados. Por isso, eu e você, ao longo desta semana, somos convidados a acolher esta palavra, a mergulharmos na Sagrada Escritura, fonte de graça e de bênção, a mergulharmos naquilo que recebemos como herança espiritual dos nossos pais, por tradição, e lembrarmos que a Igreja é o lugar seguro em que Jesus nos dá o ensinamento, em que Jesus nos dá o alimento, em que Jesus cura as nossas feridas enquanto médico dos médicos, enquanto Messias, enquanto Salvador, para que nós, voltando às fontes, voltando às origens, tenhamos a nossa dignidade devolvida e sejamos verdadeiramente homens e mulheres conduzidos pela palavra de Deus, conduzidos pelo Divino Espírito, para termos
uma vida nova, uma vida digna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.